galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui, e na aula de hoje a gente vai estudar a Guerra do Contestado. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer a minha propaganda já costumeira e habitual. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreve. Isso dá uma força danada pra gente aqui continuar o nosso trabalho. Para além disso, ativa o sininho para você sempre receber notificação logo que eu postar uma videoaula nova ou ainda um especial. A gente está chegando a 1K e, bom, seria muito bacana se vocês se inscrevessem para que eu chegasse a 1K, beleza? Para além disso, também me sigam nas redes sociais, tanto aqui embaixo, né, no Twitter, como também no Instagram. Lá eu faço enquetes e notifico vocês sempre que alguma coisa nova no canal acontece, beleza? Bom, quando a gente fala da Guerra do Contestado, ocorrida na região sul do país, a gente tem que ter em mente que a Guerra do Contestado ela é uma das chamadas revoltas do campo ocorridas na Primeira República. Citando um famoso senador na época, o contestado foi um novo Canudos, no sentido de que os dois movimentos são bem parecidos. Basicamente, a Guerra do Contestado ela foi muito mais longa do que a Guerra de Canudos. Ela durou de 1912 a 1916. Para entender esse conflito de fato, a gente tem que começar a entender por que o nome é Guerra do Contestado. Muito antes de 1912, por volta de 1900, os estados de Santa Catarina e do Paraná tinham um conflito de fronteiras. Esse conflito de fronteiras dizia respeito a uma região que era incrivelmente rica em recursos naturais, sobretudo em madeira, na araucária, que era muito boa para fazer uma série de móveis, e também de erva mate, né? Uma atividade extrativista que era altamente lucrativa porque não tinha custo nenhum para as empresas. Basicamente, Santa Catarina e Paraná disputavam aquela região. Então, no STF, no Superior Tribunal Federal, o estado de Santa Catarina foi obtendo cada vez mais o controle daquela região. A fronteira da região do contestado foi cada vez mais passando ao controle de Santa Catarina e saindo do controle do estado do Paraná. Por essa disputa, então, aquela região era conhecida como a região do contestado. Para além dessa disputa por territórios entre Santa Catarina e Paraná, um outro fator que vai contribuir para a Guerra do Contestado é a construção de uma grande ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul e que por isso ficaria conhecida como São Paulo-Rio Grande. Para a construção dessa ferrovia vai ser chamada uma grande empresa norte-americana que pertencia a um dos expoentes da Segunda Revolução Industrial, um empresário riquíssimo chamado Percival Farquhar. Não é o Percival Farquhar do Shrek, fica tranquilo, tá? Mas ainda assim, o Percival Farquhar, ele vai então pegar a sua empresa, que era a Brazil Railway Company, ou seja, a Companhia de Trilhos do Brasil, e vai construir essa ferrovia. Em troca, para além do pagamento e muito dinheiro para construir essa ferrovia de mais de 2.000 quilômetros de comprimento, ele também vai exigir que a Brazil Railway Company assuma o controle das terras, tanto a 15 quilômetros à esquerda da ferrovia, como a 15 quilômetros à direita da ferrovia. Se você parar para pensar que essa ferrovia ia do Rio Grande do Sul a São Paulo, era território à beça. O problema, no entanto, é que essa região ela já era ocupada, sobretudo na região do contestado especificamente, ocupada por uma série de poceiros. Esses poceiros normalmente são agricultores que possuem uma terra, por isso poceiros, mas que não têm o documento que comprove que eles são originalmente donos. Na verdade, esses poceiros muitas vezes ocupam uma terra que é uma terra devoluta, ou seja, do Estado, e constroem sua casa, constroem suas lavouras. Na região do contestado, a maioria das pequenas fazendas eram fazendas de poceiros. Para além disso, você tinha uma série de pequenos coronéis na região, que haviam recebido as suas terras a partir das Seis Marias, lá atrás, no período do Primeiro Império ou ainda no período colonial. Então, basicamente, a posse daquelas terras era uma posse muito frágil. Se aproveitando disso, então, o governo brasileiro vai decretar, após o fim da construção da ferrovia, em 1910, que aquelas terras eram terras devolutas, ou seja, que não pertenciam a ninguém, portanto pertenciam ao Estado, e que poderiam ser dadas à Brazil Railway Company
para que ela construísse a ferrovia. Interessava ao Percival Farquhar as terras, especialmente da região do Contestado, porque eram ricas tanto na araucária como, logicamente, na erva mate. Nesse sentido, interessava sobretudo a uma das empresas que pertenciam a ele, a Southern Brazil Lumber and Colonization Company, ou ainda a Companhia de Madeireira de Colonização do Sul do Brasil. Nesse sentido, então, aquela região, a partir de 1910, vai começar a testemunhar a atuação dessas empresas do Percival Farquhar, sobretudo a empresa de colonização e madeireira do Brasil, que era uma empresa, na verdade, norte-americana. Para conseguir obter efetivamente o controle daquela região, o Percival Farquhar vai contar com o apoio do Estado brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, o advogado que vai atuar em benefício das empresas do Percival Farquhar foi um cara chamado Afonso Camargo. O Afonso Camargo, entre outras coisas, era o vice-governador do estado do Paraná. Isso demonstra, basicamente, como o Estado brasileiro aceitava e encorajava a ocupação das suas terras por empresas americanas. Basicamente, a gente chama isso de movimento imperialista. Se você não sabe o que é isso, clica na nossa aula de imperialismo, ela vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, conforme esses poceiros começarem a ser retirados das suas terras, o clima, que já era muito tenso naquela região do sul do país, vai se tornar ainda mais tenso. Uma série de sertanejos que moravam por ali vão começar a perder paulatinamente as suas terras. E a isso, então, junta-se um terceiro fator, que vai ser um fator decisivo para a Guerra do Contestado, que é a importância ou ainda o poder que os monges vão ter naquela região. Monge era como ficava conhecido a figura que na nossa aula de Canudos a gente chamou de beato. O monge normalmente era um sujeito a quem era atribuído um profundo conhecimento do mundo espiritual, especialmente da religião católica e da Bíblia, e a quem era atribuído também algum tipo de característica messiânica, seja apaziguar o sofrimento de alguém ou ainda ser um camarada capaz de, com seus poderes, curar alguém de uma doença. Ali naquela região do Contestado você tinha uma tradição de monges que remonta ao século XIX, a partir de um cara chamado José Maria de Agostinho. O José Maria de Agostinho viveu muito antes da Guerra do Contestado, entre 1840 e 1870, mais ou menos. Ele foi um grande peregrino messiânico que, tal qual Antônio Conselheiro, alguns anos depois do Nordeste, peregrinou por cerca de 30 anos na região sudeste, na região sul do país, ajudando aqueles mais pobres. Em 1870 ele morre lá em Sorocaba e ele é substituído por um outro camarada, lá atrás, que vai aparecer em 1893 e vai viver mais ou menos até 1908. Esse segundo José Maria, na verdade, era um sírio chamado Atanás Markaf. O Atanás Markaf, ele teve uma postura muito firme e uma posição bastante clara, de ajuda aos pobres. Inclusive, em uma carta, diz ele que ele não tinha lado, que o lado dele era o lado daqueles que sofriam. Nesse sentido, então, esse segundo José Maria vai ganhar uma ampla fama. Em 1908, no início dessa crise toda, com a American Railway Company e com Percival Farquhar, ele vai sumir. Provavelmente ele morreu. Só que ele angariou tanta fama e ele tinha tanto poder, sobretudo fazendo previsões dos fatos políticos da sua época, que os seus seguidores acreditavam que ele voltaria, que ele renasceria do mundo dos mortos. Nesse sentido, então, em 1912, apareceu um terceiro José Maria, que também não se chamava José Maria, mas se chamava Miguel Lucena. O Miguel Lucena era oriundo do estado do Paraná. Ele era um soldado desertor e que, segundo a polícia, os relatórios da polícia de Palmas, foi um camarada acusado de estupro. Ele chegou, então, em 1912 naquela região. Vários desses agricultores, esses poceiros, estavam perdendo as suas terras. A miséria havia aumentado enormemente. O estado, tanto de Santa Catarina como do Paraná, não fazia nada para atenuar esse sofrimento e ele chega naquela região. Ele tinha uma conduta muito reta e um discurso que, ao contrário do que você poderia pensar pelo fato de ele ter sido acusado de estuprar alguém, era um discurso muito atrativo. Foi fácil para ele
vestia a carapuça de um seguidor, ou ainda da reencarnação do José Maria renascido. E é dessa forma, então, que ele vai começar a operar os seus milagres. O primeiro deles é fazer ressuscitar alguém do mundo dos mortos. Isso é de fato impressionante. Mas também deixa eu avisar uma coisa pra vocês, é também possível, né? Na verdade, o que ele faz é que uma menina tinha catalepsia. Catalepsia é uma doença que os seus sinais vitais abaixam enormemente e você fica parecendo como morto, mas na verdade você está vivo. E aí, no momento em que chamaram ele para acudir a menina, ele tocou na menina e a menina renasceu. Na verdade, ela despertou da catalepsia. As pessoas, naquela época, muito ignorantes, atribuíram uma espécie de milagre à ação do José Maria. Nesse momento, então, ele virou tipo uma celebridade na região do Contestado e foi chamado para tratar da esposa de um grande coronel daquela região, que era o coronel Almeida, ou ainda o coronel Francisco Almeida. A esposa dele, que ele amava muito, estava muito doente, com uma doença terminal. O José Maria chegou lá e começou a tratar a moça, começou a dar umas ervas para a moça, uns remédios, uns xaropes, e a moça sobreviveu. Naquele momento, o coronel Almeida estava felizaço, estava feliz. E aí ele ofereceu uma série de riquezas para o José Maria. Falou: eu te dou terra, eu te dou joias, eu te dou o que você quiser. E o José Maria falou: não, quero nada não. Eu só quero um pedacinho de terra para eu fazer a minha farmácia santa. Ou ainda a minha farmácia do povo. Eu quero atender e dar remédio e tratar os doentes que não têm condição de pagar um médico. E assim o coronel Almeida fez. Deu um pedaço de um rancho de um dos seus jagunços e ficou lá o José Maria tratando a rapaziada. Beleza? Muitas pessoas então começaram a migrar para aquela região, né? Procurando o tratamento e a ajuda daquele que era uma espécie de novo Messias, aquele que era falado por toda a região. Em um dado momento, então, aquilo que era uma farmácia santa vai começar a se tornar uma comunidade. As pessoas vão começar a viver ali no entorno dele, né? E vão organizar de fato uma comunidade que vai ficar conhecida como o Quadro Santo, ou ainda a monarquia celestial. O José Maria, ele tinha um caráter fortemente antirrepublicano, tal qual o Antônio Conselheiro. E o José Maria vai ser um cara debochado. Ele vai nomear como imperador do Brasil, por exemplo, um fazendeiro analfabeto. Ele vai criar, por exemplo, os chamados 12 pares do Quadro Santo, que era uma adaptação dos 12 pares da França, que era um conjunto de nobres que protegiam o rei Carlos Magno na Idade Média. E é nesse sentido, então, que essa monarquia celestial vai começar a ser entendida pelo poder público como uma ameaça. Mas ainda assim, eles estavam sob a proteção do coronel Almeida, haja vista que o José Maria tinha curado a mulher dele. Tudo isso vai mudar quando o José Maria for convidado para uma festa religiosa. A festa do Senhor Bom Jesus, numa cidade chamada Taquaraçu, que era bem na fronteira entre o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná, mas ainda em Santa Catarina. Quando ele chega nessa região, ele vai chegar com outras 300 pessoas da sua comunidade. Naquele momento, o coronel da região de Taquaraçu, um cara também chamado Francisco, mas Albuquerque, vai olhar para aqueles 300 sertanejos, em sua maioria caboclos, alguns negros, todos com uma aparência que lhe ameaçava, né, obviamente, e ele vai pedir ajuda ao governo do estado de Santa Catarina. Ele vai falar: olha, tem uma série de pessoas aqui que são ligadas ao coronel Almeida e eu acho que o coronel Almeida quer tomar minhas terras. E eles estão planejando uma invasão. O governador do estado de Santa Catarina, que era aliado do coronel Francisco Albuquerque, vai mandar tropas da Polícia Militar do estado de Santa Catarina para expulsar essas pessoas da cidade de Taquaraçu. Antes, propriamente, de que o conflito começasse, essas pessoas vão fugir. Só que ao invés de voltar para a fazenda do coronel Almeida, o coronel Almeida pede para o José Maria que eles não retornem, porque a partir daquele momento a comunidade estava ficando muito visada e a fazenda dele poderia ser atacada. Ele pede para que eles vão para outro lugar. E aí José Maria decide pegar os seus seguidores e decide então ir para um outro lugar, que é o estado do Paraná. Eles chegam então no Paraná, numa cidade que vai ficar conhecida como Irani. E é em Irani que a guerra de fato vai começar. O governo do estado do Paraná vai entender que a movimentação daquelas 300 pessoas vindo de Santa Catarina para o Paraná se tratava de uma invasão dos catarinenses ao Paraná,
querendo conquistar ainda mais territórios do que aqueles que eles já haviam levado lá atrás, nos conflitos no Superior Tribunal Federal. O governo do Paraná, nesse sentido, não vai ter dúvida. Eles vão mandar tropas da Polícia Militar do Estado do Paraná para expulsar aqueles seguidores do José Maria. Naquele momento, os seguidores se instalam ali e vai iniciar um conflito que vai ficar conhecido como a Batalha do Irani. Nesse conflito, então, 10 sertanejos seguidores de José Maria morrem, e inclusive José Maria. Quando José Maria morre, fica muito claro um caráter que esse movimento tinha, que era o caráter sebastianista. O José Maria acreditava que todo aquele que morresse nessa guerra, que para ele era uma guerra santa contra a República Brasileira, que representava a lei do diabo, renasceria novamente para lutar, para continuar lutando contra a República Brasileira, até o momento do triunfo, óbvio, dos membros do Quadro Santo. É dessa forma, então, que a morte de José Maria não vai representar uma debandada do movimento. Para além disso, a partir das pregações de José Maria, se difundiu uma crença de que o José Maria renasceria. Tanto é que eles enterraram o José Maria com umas tábuas, para que facilitasse na hora dele levantar, quando ele voltasse. E o José Maria, dessa vez, não voltaria sozinho. Ele voltaria com uma espécie de exército encantado do mundo dos mortos, ou ainda, como ficou conhecido naquela época, o Exército de São Sebastião. Isso estava baseado numa lenda urbana que ocorreu lá na Idade Moderna em Portugal, quando o rei Sebastião, numa expedição militar, se perdeu no Marrocos e se criou uma crença de que ele voltaria para libertar Portugal das mazelas políticas e econômicas e sociais que estava vivendo. Dessa forma, então, a morte de José Maria faz com que os seus seguidores se espalhem por toda a região do Contestado. Essa expansão por toda a região do Contestado vai criar não só novos líderes, mas novas comunidades. Ao contrário de Canudos, que ficou restrita ali no arraial de Belo Monte, nas proximidades da Fazenda Canudos, no caso da Guerra do Contestado, vão surgir comunidades em toda a região do Contestado. A maior delas vai ser a comunidade de Santa Maria, que no seu auge vai chegar a ter cerca de 5 mil casas e mais de 20 mil habitantes. Mas você tem outras também, como a comunidade de Santo Antônio, a comunidade do Rio Caçador, a comunidade de Caraguatá, a comunidade de Bom Sossego, de Pedra Branca, enfim, uma série de pequenas comunidades que vão, cada uma, funcionar como uma monarquia celestial distinta. E cada uma vai ter uma figura messiânica que vai substituir o Zé Maria e que vai alegar que é capaz de se comunicar com o mundo dos mortos e com, lógico, o Zé Maria. Na comunidade de Santa Maria vai surgir uma figura muito importante e que vai denotar um caráter muito bacana desse movimento, que é uma figura chamada Maria Rosa, uma menina de 15 anos que vai ficar conhecida como a Joana d'Arc do Sertão. A Maria Rosa, tal qual a Joana d'Arc, ela dizia que tinha sonhos com Deus e com José Maria, e que dizia que não era para aquelas pessoas temerem, que José Maria de fato voltaria com o seu exército. Outras meninas muito novas também vão assumir liderança em outras comunidades, como é o caso, por exemplo, de uma menina de 11 anos, chamada Teodora, que também vai alegar que sonha com José Maria. Nesse sentido, então, na Guerra do Contestado e nas comunidades do Quadro Santo, basicamente as mulheres vão ter um papel muito importante, e um papel de liderança, na verdade, né? Um papel de santidade e de liderança. E é a partir desse momento que o movimento, que era uma questão restrita ali à região de Santa Catarina do Paraná, vai se tornar um problema nacional. No poder, na presidência da República, estava um camarada chamado Hermes da Fonseca. Na nossa aula de Primeira República, eu falei para vocês que o Hermes da Fonseca foi o único presidente eleito que não era parte da política do café com leite. Hermes da Fonseca era um marechal e havia sido eleito derrotando o Rui Barbosa, o candidato da política do café com leite. Cabia a Hermes da Fonseca a manutenção da ordem. Havia sido com esse discurso que ele havia sido eleito. Ele não tinha dúvida. Ele precisava fazer valer a política da salvação nacional, ou seja, uma política na qual ele intervia militar e politicamente nos estados com o objetivo de manter a ordem. Hermes da Fonseca, então, vai intervir pesadamente na região do Contestado. O problema, no entanto, é que algumas dessas comunidades eram de muito difícil acesso, como, por exemplo, a comunidade de Caraguatá. E é nesse sentido, então, que a guerra vai se arrastar pelo sertão por muitos
muitos e muitos e muitos anos, por cerca de 4 anos. Em 1914, no último ano de mandato do Hermes da Fonseca, parecia inclusive que o governo dele não conseguiria conter as revoltas. Em setembro de 1914, as comunidades do Quadro Santo lançam um manifesto monarquista, basicamente em que eles apelavam, em que eles diziam ser aquela uma guerra travada contra a República Brasileira, e que aquela guerra era uma guerra santa. Naquele momento, alguns jagunços vão começar a se destacar na liderança das atividades militares dos contestadores. Entre eles, um cara chamado Adeodato Ramos, que vai trazer uma série de táticas de guerrilha, queimando cartórios, queimando estações de trem, por exemplo, e dando um verdadeiro trabalho para as tropas do exército brasileiro. Tudo vai começar a mudar quando a presidência troca. Sai, naquele momento, Hermes da Fonseca e entra um novo presidente ligado à política do café com leite, um camarada chamado Venceslau Braz. A partir do governo de Venceslau Braz, a estratégia do exército começa a se voltar muito mais para uma estratégia de isolamento e de tentar negociar uma rendição com os revoltosos do que propriamente para um conflito aberto, que trazia um pesado número de mortos para as tropas brasileiras. Vai se destacar nesse sentido, então, um general chamado Setembrino de Carvalho, que vai oferecer a posse novamente da terra aos poceiros, isso se eles se rendessem. Isso vai começar a criar, juntamente com uma política de isolamento e de cerco às comunidades santas, sobretudo a comunidade de Santa Maria e a comunidade de Caraguatá, uma espécie de movimento cada vez mais autoritário entre os contestadores. Na medida em que as pessoas começam a morrer de fome e a morrer de sede, muitos desses contestadores, esses jagunços, vão começar a querer se entregar. E o Adeodato Ramos ele vai começar a se tornar uma figura cada vez mais autoritária, inclusive mandando matar quem fosse pego desertando do conflito. A partir de março de 1915, a derrota dos contestadores era iminente. O exército brasileiro começa a cercar a comunidade de Santa Maria, começa a avançar lentamente, dia após dia, por 4 eixos diferentes: norte, sul, leste e oeste. E começa então a amassar a comunidade. Naquele momento, então, a fome começa a aumentar a falta de recursos e muitas vezes começa a aumentar os conflitos internos. Em 5 de abril de 1915, cai a comunidade de Santa Maria, o principal eixo de poder daquela região e, sobretudo, dos contestadores. A partir daquele momento, o conflito viraria um jogo de gato e rato. Isso porque o Adeodato Ramos vai conseguir fugir e a polícia vai se embrenhar pela região do contestado para poder capturá-lo. As outras comunidades, menores e mais frágeis, vão ser destruídas até dezembro de 1915. A Guerra do Contestado termina por volta de agosto de 1916, quando, na mata, o Adeodato Ramos é preso. A prisão do Adeodato Ramos representa o fim da Guerra do Contestado e, sobretudo, o triunfo das tropas do governo contra aquelas pessoas que só queriam ter as suas terras de volta. É nesse sentido, então, que Contestado e Canudos se aproximam. Ambos são um conflito orientado, logicamente, pela tradição messiânica, por figuras que prometem ao mesmo tempo a salvação espiritual e a salvação social. Mas, para além disso, são conflitos pelo controle e pela posse da terra. O conflito de pessoas que contestavam aquele modelo político oriundo da Primeira República, que excluía esses sertanejos, seja no sul do país, como no caso do Contestado, seja no norte do país, como no caso da Guerra de Canudos, da sua cidadania. Bom, galerinha, essa foi a nossa aula de Guerra do Contestado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte aí, compartilha com os coleguinhas e ajuda o nosso canal a crescer, beleza? Um abração e até a próxima.